Assuntos jurídicos sempre rendem bons questionamentos, ainda mais quando não existe juridiquês. Eu estou aqui com o Dr. João Freitas, advogado, que sempre participa com a gente no Instagram, o Advogado Explica. E hoje a pergunta para ele é: qual é o prazo para se casar após o divórcio, Dr. João? Tudo bem? Tudo bom, Janaína. Então, não existe prazo para se casar após o divórcio. O que precisa é, após o divórcio, se ele ocorrer no cartório extrajudicial, pegar o documento referente a esse divórcio e levar no cartório de registro civil para alterar o estado civil, registrar, averbar esse divórcio, ok? E também você pode fazer esse divórcio no fórum, que é o divórcio judicial. Também através de, quando terminar esse divórcio, com o mandado de averbação, também levar no cartório de registro civil e alterar, enfim, registrar esse divórcio, porque quando você requerer uma nova certidão de casamento neste cartório, virá no verso dessa certidão todas as informações desse divórcio. E aí, a partir daí, você já está apta a casar novamente. Agora, qual que é a diferença do divórcio extrajudicial e do divórcio judicial? Tá. O divórcio extrajudicial, para ele ocorrer, nós temos que ter alguns requisitos. Ele é muito mais rápido, obviamente, mas o casal ele precisa estar de acordo, ou com a partilha, ou mesmo com o próprio divórcio, obviamente. O casal ele não pode ter filhos menores ou incapazes. E também eles precisam estar acompanhados de advogado. O judicial é exatamente quando nós não temos um dos requisitos do divórcio extrajudicial que eu acabei de te falar. Aí você vai ter que se socorrer lá no Fórum Poder Judiciário para fazer esse divórcio. O que pode ocorrer para a gente minimizar algum requisito do divórcio extrajudicial é, com relação a esses menores, você resolver o problema da pensão, da guarda e da visitação lá na justiça, trazer esta decisão para o cartório extrajudicial, aí sim você também pode excluir esse requisito e fazer o divórcio extrajudicial. Agora, e se uma das partes resistir ao divórcio, não quiser o divórcio? Então, você vai ter que fazer o judicial, e hoje em dia não existe mais essa resistência a não dar o divórcio, porque você mesma pode entrar com divórcio litigioso contra o seu marido, o juiz já de imediato já dá o divórcio e vocês vão discutir o restante, que são bens, enfim. Então, hoje em dia, não existe mais motivo para se pedir um divórcio, ok? E você pode já liminarmente ter esse divórcio decretado, e aí depois o seu ex-marido vai ser citado para se manifestar nesse processo. É interessante, porque são questões que muita gente passa e o Dr. João, ele explica com toda clareza todos esses processos judiciais que aí decorrem de vários assuntos, né, doutor? É porque essas situações, elas precisam ser muito esgotadas no escritório com o advogado. Sim. Então eu falo, em primeiro lugar, tem que ter humanização para você atender um casal desse, certeza, né? E você tem que tentar, de qualquer forma, conciliar no bom sentido, resolver, não fazer com que eles voltem a ter essa relação. Sim. Porque eu acho que a primeira pergunta que eu faço para o casal quando eu atendo é: vocês ainda se amam? Existe algum sentimento de amor para a gente poder trabalhar essa situação? Não, então a partir daí a gente começa a conversar. Porque não adianta a gente começar a conversar e chegar no final a gente perceber que eles ainda têm um laço, e esse laço teria que ser resolvido de uma outra forma, ou numa terapia, enfim, algum bate-papo entre os dois, que às vezes não acontece isso com o casal. Exato. Então, o advogado familiarista, ele tem esse perfil um pouco de psicólogo, né? Você tem esta obrigação de explicar os prós e contras para esse casal. E é isso que eu prezo. Que aí chega nos finalmente e depois quer retroagir. Exatamente. Então, hoje em dia, existem várias situações para você resolver um caso como esse. Ninguém chega aqui no escritório e fala: eu tenho 30 anos de formado. Nunca chegou um casal falando: nós estamos decididos a nos separar. Até inicialmente eles até falam, mas no meio da reunião você percebe que já na segunda frase já começa o problema. Então, por mais que eles estejam preparados, nunca estão, porque ninguém está preparado para uma dissolução.
correto? Uma dissolução de uma empresa, uma dissolução de família, uma dissolução de uma relação, ninguém quer. É frustrante, não é frustrante? Então ninguém quer. E o advogado, ele tenta realmente apresentar, demonstrar para o casal exatamente o que é melhor para os dois e principalmente para os filhos. Né? Porque é o que eu falo, vocês vão se separar, mas vocês que têm filhos terão esses filhos para o resto da vida. Então vocês serão pais para o resto da vida e vocês terão que conviver muito bem para a estrutura dessa criança que no futuro será um adulto saudável mentalmente, psiquicamente, caso ele tenha uma boa estrutura familiar, independentemente deles estarem juntos ou não. Olha, como é importante a gente ter um profissional com conhecimento, não só realmente da profissão, mas também de outras áreas que envolvem aí vários assuntos, principalmente jurídicos. É isso aí, fica a dica para você.